Vamos esboçar a curva menos 8 seno de x sobre 2 mais 3x, uma das mais desafiadoras aqui da lista. Isso porque nós temos uma função periódica, que é o nosso seno de x sobre 2. Portanto, é essencial o seu domínio em trigonometria. Por falar em domínio, vamos começar avaliando o domínio dessa função. O domínio de 3x é igual a todos os números reais. Nós podemos inserir qualquer número real no lugar de x aqui. E para seno de x sobre 2, a mesma coisa. Existe seno de qualquer número real. Sendo assim, a combinação dessas duas informações nos permite escrever que o domínio de f é igual a todos os números reais. Porém, não se esqueça que aqui nós temos um intervalo pré-definido. Isso não quer dizer que o domínio de f seja de menos 7 a 4, porém, nós iremos esboçar somente a função nesse intervalo. Analisando os interceptos, nós vamos calcular f de 0 para encontrar o intercepto y. Ficamos aqui com menos 8, seno de 0 sobre 2, que é seno de 0, mais 3 vezes 0, que é igual a 0. Portanto, o ponto 0,0 é o intercepto x, e também o intercepto y, dado que essa curva passa pela origem. Passando agora para a simetria, f de menos x é igual a menos 8, seno de menos x sobre 2, mais 3 vezes menos x. Nós sabemos da identidade trigonométrica que seno de menos x é igual a menos seno de x. E isso vale também quando nós temos um arco, por exemplo, x sobre 2. Sendo assim, nós podemos reescrever seno de menos x sobre 2 como menos seno de x sobre 2. E finalizando a simplificação, nós ficamos com 8 seno de x sobre 2 menos 3x igual, que é igual a menos f de x. Sendo assim, essa função ela é ímpar. Sendo uma função ímpar, ela possui simetria com relação à origem. A próxima análise seria a análise das assíntotas, porém, nós não temos assíntotas verticais, dado que o nosso domínio corresponde a todos os números reais. Claro, dentro do nosso intervalo, nós não temos nenhuma restrição, e também não faz sentido calcular limite para x tendendo a mais ou a menos infinito, dado que nós temos um intervalo pré-definido. Portanto, nós pularemos essa análise. Passaremos para o estudo do crescimento e decrescimento da função. Sendo f de x igual a menos 8 seno de x sobre 2 mais 3x, f' de x será igual a menos 8 vezes derivada de seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2 vezes meio, devido à regra da cadeia, mais derivada de 3x, que é igual a 3. Nós vamos igualar a derivada a zero para encontrar possíveis pontos críticos, ficando assim com menos 4 cosseno de x sobre 2 igual a menos 3, cosseno de x sobre 2 igual a 3 sobre 4. E aqui, as suas habilidades de trigonometria serão bem-vindas. Vamos resolver a seguinte equação trigonométrica. Cosseno de x sobre 2 é igual a 3 sobre 4. Nós devemos sempre lembrar do nosso círculo trigonométrico, saber que, por exemplo, valores de cosseno são lidos nesse eixo, e dado que nosso círculo trigonométrico tem raio 1/3, que é 0,75, é aproximadamente igual a esse ponto aqui. Nós podemos projetá-lo nos quadrantes 1 e 4. Existem vários ângulos que possuem cosseno igual a 3 sobre 4. Na verdade, existem infinitos ângulos que possuem esse cosseno, e nós podemos encontrá-los com uma calculadora, reescrevendo essa expressão como x sobre 2 igual ao arc cosseno de 3 sobre 4. O que nós estamos dizendo aqui é que se o cosseno de x sobre 2 é igual a 3/4, isso quer dizer que x sobre 2 é o arco cujo cosseno vale 3/4. Digitando arc cosseno 3/4 em uma calculadora, não se esqueça de colocar um modo em radianos, você encontrará 0,7227 aproximadamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse ângulo aqui, vamos chamá-lo de θ, ele é igual a 0,7227 radianos. Porém, ele não é a única solução possível para um arco cujo cosseno vale 3 sobre 4. Isso porque, se nós partirmos daqui e dermos mais uma volta completa, ou seja, acrescentarmos 2π radianos, nós também encontraremos uma solução que, no caso, agora vale 7,01 radianos. Portanto, temos aqui mais uma solução, e você pode acrescentar ainda mais uma, mais 2π, chegando em 13,29. Note que todas essas soluções dizem respeito a esse ângulo aqui, porém, nós temos ainda uma segunda possibilidade, que trata-se desse ângulo. Se θ é igual a 0,7227, isso quer dizer que esse ângulo aqui também vale θ, também vale 0,7227. Portanto, uma outra solução seria caminhar para menos, dado que o deslocamento no sentido horário significa que o ângulo é negativo, menos 0,7227. Da mesma forma, podemos partir daqui
e caminhar 2π radianos no sentido horário, ou seja, subtrair 2π deste valor, ficando assim com menos 7,01, que também é uma possível solução. Nós temos aqui duas soluções possíveis, negativas, e 3 positivas, que já serão suficientes. Porém, lembre-se que nós temos infinitas soluções para arquicosseno de 3/4. E agora o último passo. Se nós sabemos que x sobre 2 pode ser igual a qualquer um desses ângulos, nós multiplicamos todos esses ângulos por 2, de modo a isolar x, encontrando todas as nossas possíveis soluções. Temos aqui, então, todas as soluções possíveis, e dado que o nosso intervalo de interesse ele vai de menos 7 até 4, os únicos dois valores que nos interessam são esse aqui e esse aqui. Sendo assim, x é igual a 1,45 radianos ou menos 1,45 radianos da primeira derivada. Nós montamos aqui o varal de sinais e dado que nós já resolvemos essa equação trigonométrica, para finalizar o estudo do crescimento e decrescimento da função, temos aqui a nossa primeira derivada, que pode ser simplificada para menos 4 cosseno de x sobre 2 mais 3. Colocamos os pontos críticos obtidos anteriormente, menos 1,45 e 1,45, e limitamos esse intervalo entre menos 7 e 4. Portanto, nós podemos inserir valores como menos 2, como 0 e 2 positivo. Calculando f' de menos 2, nós encontramos menos 4, cosseno de menos 2 sobre 2, cosseno de menos 1, mais 3. E utilizando uma calculadora, nós vemos que esse valor é positivo. Portanto, nesse intervalo, a função ela é crescente. Fazendo a mesma análise para 0 e para 2, você encontrará que aqui a função é decrescente, substituindo 0 no x, e depois ela passa a ser crescente novamente, o que nos mostra que em menos 1,45 nós temos um ponto de máximo e 1,45, um ponto de mínimo. E agora, finalmente, nós passamos para o estudo da concavidade dessa função. Nós temos aqui nosso f' de x, calculando a segunda derivada, nós ficamos com menos 4 vezes derivada de cosseno menos seno de x sobre 2. Aqui é necessário uma regra da cadeia, derivamos aqui a expressão ou a função de dentro, que é igual a meio, mais derivada de 3, que é igual a 0. Portanto, f duas linhas de x é igual a 2 vezes seno de x sobre 2. Para encontrar possíveis pontos de inflexão, nós igualamos essa expressão a 0, 2 seno de x sobre 2 igual a 0, ou somente seno de x sobre 2, que é igual a 0. Precisamos resolver a seguinte equação trigonométrica, seno de x sobre 2 igual a 0. Lembrando do nosso círculo trigonométrico, nós sabemos que o seno é lido no eixo vertical, neste eixo aqui, e o seno vale 0 para os ângulos 0 e π. Isso se nós limitarmos a nossa análise para a primeira volta do círculo trigonométrico. Porém, o fato é que o seno dos ângulos 0, π, em seguida 2π, em seguida ele 3π, todos eles valem 0. E caminhando para trás, ou seja, partindo de onde o ângulo vale 0 no sentido horário, nós temos também menos π, menos 2π, menos 3π e assim por diante. Se todas essas são soluções para a nossa equação, ou para o nosso seno valer 0, nós podemos definir que o ângulo que está dentro do seno, ele vale ou menos 3π, ou menos 2π, ou π e assim por diante. Lembrando que esse intervalo aqui, ele é infinito. Não é exatamente x sobre 2 que nós queremos encontrar, mas sim x. Portanto, nós multiplicamos 2 por todos os termos do lado direito dessa equação, ficando com x igual a menos 6π, menos 4π, menos 2π, 0, 2π, 4π, 6π e assim por diante. Lembre-se que o nosso intervalo de análise vai de menos 7 até 4. Sendo assim, os únicos números pertinentes são menos 2π, que é igual a menos 6,28, e 0, dado que 2π, 4π e 6π são maiores do que 4, e menos 4π, menos 6π e assim por diante são menores do que menos 7. Portanto, nós temos aqui os pontos que serão colocados no varal de sinais da segunda derivada. Temos aqui o nosso varal de sinais delimitado entre menos 7 e 4 positivo. Nós podemos inserir, por exemplo, menos 6,5, menos 1 e 1 na análise dos sinais da segunda derivada. F duas linhas de menos 6,5 é igual a 2 vezes seno de menos 6,5 sobre 2, que é um número positivo. Portanto, nesse intervalo, a função é côncava para cima,
Fazendo a mesma análise para menos 1 e para 1, você encontrará um número menor do que 0 e maior do que 0, respectivamente, o que faz com que a função aqui seja côncava para baixo e aqui côncava para cima. Temos então dois pontos de inflexão, em x igual a 0 e em x igual a menos 6,28. Reunindo todas as informações obtidas no exercício e sabendo que f de menos 6,28 é aproximadamente igual a menos 18,8, aqui substituindo na função original, sabendo também que f de menos 1,45 é aproximadamente igual a 0,95 e por último que f de 1,45 é igual a menos 0,95, o nosso esboço fica da seguinte forma. Então tá aqui a curva menos 8, seno de x sobre 2 mais 3x. No nosso intervalo que vai de 7, nós podemos marcar aqui o nosso intervalo de 7, aliás, de menos 7 até 4. E é isso. Exercício longo, não?